Alô, estamos aqui para mais um vídeo, onde nós vamos meditar um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui Salmo 77. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 77. Aqui, Salmo de Asaf, para o cantor mor. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. E ele inclinou para mim os ouvidos. Olha que coisa interessante, gente. Clamei a Deus com a minha voz. Não é pecado pedir oração. Você pode pedir. Mas tem hora que Deus quer ouvir a tua voz. Imagina Jonas na barriga do grande peixe. Não tinha ninguém para orar por ele ali. Não tinha ninguém. Ali era ele e mais ninguém. Se não fosse a oração dele ali, ele iria morrer ali. Né? Então ele clamou a Deus das entranhas do peixe. Então tem hora que é você e Deus. Você pode até pedir oração, mas tem coisas que tem que ser a tua voz. E ele diz assim: clamei com a minha voz a Deus, levantei a minha voz. Você pode levantar a sua voz, não para gritar, para brigar com Deus, para culpar Deus, não. Levanta a tua voz diante de Deus e fala: Deus, me ajuda, me socorre. Eu preciso que o Senhor me dê força, sabedoria. Você tem que clamar. Orar é uma coisa, clamar é outra. É diferente. E ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, quando você clamar a Deus, você vai conseguir chamar a atenção de Deus. Olha aqui, no dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. O que o Asaf fazia na angústia? Ele buscou a Deus. Deus é a solução de todos os seus problemas. Então ele levantou a mão, estendeu a mão e ela não cessava. A minha alma se recusava a ser cancelada. O que ele quer dizer? Senhor, me ajuda, me socorre, eu preciso. Eu não aceito essa situação, esse problema na minha vida. Eu não vou aceitar. Muda essa situação, muda o meu marido, muda a minha esposa, o meu trabalho, a minha vida financeira. Então, ele se recusava a se consolar, ou seja, ele queria resolver aquele problema. Olha aqui, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Meus irmãos, há um problema na queixa, né? Uma coisa é você orar. A outra coisa é você se queixar. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que se queixou na Bíblia? Aqui do lado, no Salmo 73, fala de Asaf. Salmo de Asaf. Olha aqui, presta atenção num texto, nas palavras de um homem ressentido, até mesmo para com Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Você já viu uma pessoa falar assim? Ah, Deus é bom com fulano porque ele é puro, ele é limpo, eu sou um pecador. Pessoa se vitimizando, já viu? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Você vê que quase ele se desviou. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Você já se sentiu assim também? Ah, porque o outro não vai na igreja, não dá o dízimo. Olha lá os filhos dele, que bonito. Olha lá o casamento dele. Olha a vida dele como é boa. A pessoa não vai na igreja. E eu que vou na igreja, dou meu dízimo. Olha a minha vida, parece que não vai. Você já fez esse questionamento também? Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como outros homens.
Isso daqui não é uma oração, é uma queixa. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Aí ele fala aqui no versículo 13: na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. É aquela pessoa que fala: eu vou na igreja, minha vida não vai, não resolve. Eu faço tudo certinho, mas parece que não deu certo. Tem aquele ditado, a pessoa fala: acho que eu joguei pedra na cruz. Né? Isso é o quê? É uma queixa. Versículo 15: se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos meus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado. Como que o Asaf estava perturbado? Uma pessoa perturbada começa a desconfiar de Deus, começa a desconfiar de tudo, já não acredita mais em nada. Porque quando a pessoa chega num ponto dela desconfiar da índole, do caráter de Deus, é porque a coisa está feia. Né? Quando ela chega num ponto de achar que Deus está enganando ela, aí fica difícil. Aí a pessoa começa a se perturbar. Mas espera aí, se Deus não está comigo, então eu estou perdido. Se Deus não existe, então eu estou perdido. Se Deus não existe, se não existe a verdade, se não existe a justiça, então eu estou perdido. Então acabou tudo. Não tem verdade, não tem justiça, né? A pessoa faz um monte de coisa errada e está bem, e eu faço tudo certo. Então não existe verdade, não existe justiça, não existe julgamento. Aí a pessoa ela fica perturbada. Asaf estava perturbado. Aí ele diz no 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Meus irmãos, o que está faltando é entrar no santuário de Deus. O que é isso? É entrar na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você vai entender o fim. Você vai entender por que aquela pessoa tem aquele tipo de vida. O prazer deles, meus irmãos, é aqui na terra. O pouco prazer que eles têm é isso aqui. Imagina você ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Imagina, nós estamos batendo de frente com o diabo, repreendendo, lutando, procurando ter uma vida na presença de Deus. E o inimigo é o diabo é o nosso inimigo declarado. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, ali você se tornou um inimigo declarado de Satanás. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. Agora, quando você está na mão dele, faz tudo o que ele quer, aparentemente parece que ele está até te ajudando. Só que o que ele quer? No final, a tua alma. Mas quando você está na presença de Deus, quando você está lutando para obedecer a palavra de Deus, ali você está lutando pela sua salvação. O diabo vai fazer de tudo para te tirar. É por isso que às vezes você fica desse jeito. E vamos continuar lendo aqui. Até que entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu. Enquanto ele estava murmurando, reclamando, se queixando, ele estava se perturbando. Enquanto você estiver se queixando, você vai ficar perturbado. O que é se queixar? Ah, meu Deus, Deus não gosta de mim, a minha vida não vai para frente, tudo que eu faço está errado. Enquanto você ficar se vitimizando, ficar culpando a Deus, culpando as pessoas, a sua vida não vai para frente. Tem uma coisa chamada oração, outra coisa chamada murmuração. São duas coisas completamente diferentes. Imagina Ana. Ana queria ter um filho. Não tinha, ela era estéril.
A outra esposa do marido dela, de Eucana, zombava dela. E o que a Ana fazia? Ana chorava, só que ela foi buscar Deus, ela foi entrar no santuário de Deus. Ela poderia se queixar: ah, meu Deus, o Senhor não gosta de mim, porque eu sou uma mulher desamparada, eu não tenho filho, o que eu estou fazendo na igreja? Eu sou uma pessoa de Deus,